Eu estou falando com você a respeito de verdades básicas da vida, o ciclo de escravidão da mente. Como é que você se escraviza dentro de sua própria mente? Como é que a gente se torna escravo de si mesmo? Repeti, falei para você na última aula que todo pensamento repetitivo, motivado por gatilho, ele é geralmente negativo. Geralmente, a maioria das vezes ele é negativo. Por quê? Porque pensamento compulsivo, ele é dado por nosso ego. Pensamento criativo vem do nosso eu interior. Pensamento compulsivo vem de nossas memórias, nossos gatilhos, nossas dores internalizadas em nosso subconsciente. Então só pode vir da parte carnal de nós mesmos. E até chegar ao ponto de viver de modo consciente, você falará coisas para si mesmo que não possuem o menor sentido. Como assim, Fabíola, não possui o menor sentido? Veja só, todos nós, sem exceção, nós temos o ímpeto, o desejo de progredir na vida, evoluir, transcender, ser bem-sucedido. Até a pessoa mais difícil de lidar do mundo, até a pessoa mais infeliz do mundo, se você conversar com ela e ela soltar as amarras, se ela soltar o seu muro de defesa, se ela soltar toda aquela raiva e você conseguir entrar no âmago do ser dela, conversar com ela de verdade, ela vai mostrar para você que no fundo do fundo do fundo, o que ela está é sofrendo muito, mas o que ela busca de verdade é a felicidade, é ser feliz, é ser tratado com dignidade, é ser amado, é amar, é poder viver o que todos nós gostaríamos de estar vivendo, que é colhendo os melhores frutos da nossa própria vida, vivendo o paraíso na nossa terra pessoal. Só que quando você diz assim, eu sou um miserável, eu sou um pobre, a minha vida nada funciona, nada aqui dá certo, meus filhos estão todos perdidos, meu casamento é uma porcaria. Isso tem sentido, uma coisa dessa? Se você analisar, isso tem sentido, isso tem lógica? Falar isso a respeito da própria vida, isso não tem sentido. Não tem sentido a pessoa se amaldiçoar desse jeito. Não tem sentido a pessoa falar tanta coisa maligna, tanta coisa abominável a respeito de si mesma, a respeito da própria vida dela, a respeito do próprio casamento, a respeito dos filhos, a respeito da situação financeira. Isso não tem sentido. Isso se chama pensamentos diabólicos, pensamentos compulsivos, pensamentos motivados por gatilhos e memórias subconscientes, pensamentos autodestrutivos, pensamentos que são viciantes. É como se fosse um círculo, uma roda de poder negativo, que a gente chama até de roda, ciclo da maldição, que precisa ser quebrado. A pessoa precisa parar de amaldiçoar a própria vida para ela poder abençoar-se. Como eu costumo dizer, e muitos já disseram, Deus já nos abençoou, a gente agora precisa parar de se amaldiçoar, certo? Agora a gente que precisa aprender a abençoar a nossa vida. Essas coisas sem sentido, que muitos de nós falamos para nós mesmos, naqueles momentos em que a gente está com raiva, fraco, emocionalmente abalado, chateado, triste ou passando por situações difíceis, essas coisas negativas são elas que mantêm a gente escravo para sempre naquela situação. Esses momentos em que a gente tem que provar o quanto é que a gente está disposto a ter uma vida próspera, uma vida produtiva, uma vida abençoada, esses momentos aí é que a gente tem que provar para a gente mesmo que a gente não vai se amaldiçoar e que a gente não vai pensar o pior de nós mesmos e nem o pior da vida. Quando a gente, nos momentos de provação, nos momentos em que a gente está em escravidão, quando a gente fala coisas abomináveis e coisas horríveis a respeito da vida dos outros e de tudo, a gente se amarra ainda mais nessas correntes inquebráveis que mantêm a gente para sempre nesse loop de coisa negativa. Essas mesmas coisas criam aquilo que você não quer. Tudo aquilo que você não quer é criado exatamente nesse momento, que nos momentos em que você deveria não olhar para as circunstâncias e abençoar a própria vida, o que você faz, na maioria das vezes, é se amaldiçoar, olhar para as circunstâncias, deixar com que a tua realidade exterior crie a tua realidade interior, quando na verdade é o oposto. A nossa realidade interior, mantendo ela firme, é que a gente deve criar a nossa realidade exterior. Quando você presta atenção às circunstâncias e você amaldiçoa a sua própria vida, ali você saiu da criação, ali você saiu do que você deve criar para a sua vida, para viver pelos seus loops de memórias que sempre vão criar mais daquilo que você não deseja. É por isso que você sempre cria aquilo que você não quer, porque você se mantém dizendo, falando, observando sempre aquilo que você não quer, ao invés de se manter firme, inabalável, mesmo diante das circunstâncias difíceis.
Viver de modo inconsciente é o mesmo que falar aquilo que você sente, ao invés de falar aquilo que deseja ver, rejeitando o que sente. Eu estou falando aqui para você das nossas emoções. Sim, exatamente isso. As nossas emoções são que atrapalham literalmente a nossa vida. Elas foram feitas para a gente perceber o nosso mundo externo, não para criar o nosso mundo externo. As nossas emoções nos dizem como a gente se sente, não a realidade da vida. A verdade é o que a gente quer ver e não o que a gente está vendo. O que a gente está vendo é resultado do que a gente já viu anteriormente dentro da nossa mente. O que a gente já viu, percebeu, repetiu, através de sentimento, palavra, sentimento, convicção, visualização, internalização, até aí tudo bem. Nossos sentimentos, eles mostram aquilo que a gente está vendo, não a realidade. A realidade, o que é? O que a gente quer ver. Aonde você bota o seu foco, ali se torna a sua realidade. Se você está botando a sua realidade no que você está vendo, então você está criando mais do que você está vendo. Por quê? Porque aquilo ali se torna uma realidade para você. Se você focar no que você quer ver, então você vai rejeitar o que você está vendo, logo você rejeita suas emoções e passa a ver a verdade dentro de você. Se Deus diz que você é próspero e você vê pobreza, em quem você vai acreditar? No que você está sentindo, mediante as suas emoções, que dizem respeito ao mundo material, físico, carnal, ou você vai acreditar no que Deus diz dentro de você começar a enxergar a prosperidade? Você entende a diferença? Pensamentos obsessivos, pensamentos compulsivos, é viver de modo inconsciente. É você falar, ver, sentir aquilo que você está vendo com seus olhos físicos, com seus sentidos sensoriais. É você olhar para o espelho e acreditar que o espelho é a sua imagem. O espelho não é a sua imagem. O espelho reflete a sua imagem. A sua imagem é você mesmo. Você é a sua imagem. O seu verdadeiro eu é a sua imagem. Então, viver de modo inconsciente faz com que você crie, dia após dia, a mesma vida que você está vivendo. Loop eterno do passado se recriando no presente e no futuro, para sempre. Se você olha o mundo externo e vê o mundo externo como a sua realidade, a visão externa se torna a visão interna continua refletindo a visão externa e para sempre você está preso naquela cena. Você é escravo da matéria e não criador da matéria. Você é um escravo da matéria. O que você precisa fazer é o quê? Parar de ver o que você está vendo como a sua realidade e começar a ver o que você quer ver como a sua realidade. Para isso é o trabalho de aprender a visualizar ou aprender a falar, pensar e alinhar-se apenas aquilo que você quer.